Nesse vídeo eu queria perguntar para você qual que foi a última vez que você se sentiu genuinamente entediado. Eu tô perguntando quando foi a última vez que você ficou genuinamente entediado, quando você não tinha nada para fazer e você ficou sem nada para fazer aquele período completo. Mas eu diria que saber ficar entediado é uma das habilidades mais essenciais dentro do mercado criativo que você poderia ter. Eu queria fazer um disclaimer aqui, que eu não estou falando exclusivamente de buscar referência, de expandir esse repertório cultural, porque isso é uma outra coisa e eu diria que tão importante quanto saber ficar entediado. Mas antes da gente ir pro papo, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Você sente que quando você era criança, você se sentia mais entediado, mas ao mesmo tempo você conseguia ser mais criativo com as suas coisas? Porque eu sinto que quando a gente é criança, principalmente se você foi criança mais ou menos na minha época, até antes de mim, que a gente não tinha tanto esse contato com as redes sociais, a gente conseguia se entediar, genuinamente se entediar. E eu não quero ser nostálgico, até porque muitas dessas coisas de outras infâncias ou de outros tempos tem seus pacotes de prós e contras. Tinha muita coisa merda naquela época, tinha muita coisa boa, mas a gente não quer falar aqui só das coisas boas também. E dentro das minhas pesquisas para esse vídeo, dando uma lida em algumas coisas, eu descobri um livro chamado Ócio Criativo. Eu não li o livro, eu não vou fingir aqui que eu li para você, mas eu diria que eu gosto dessa palavra, que é um descanso, um ócio, não fazer nada, com o intuito de ficar mais criativo. E dentro dessas outras pesquisas que eu fiz, que nem eu comentei, uma das mentes mais inteligentes da história da humanidade, que foi o Albert Einstein, ele também usava desse recurso, do ócio criativo. Nas palavras dele, o daydreaming. Daydreaming no inglês é meio como se você estivesse sonhando acordado. E eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer mais, que é esse exercício de sonhar acordado. Tá pensando no nada, tá pensando, tá divagando, tá vendo coisas aleatórias ali no nosso dia a dia que não necessariamente tem algum intuito de produtividade, um intuito pra gente performar ou coisas que eu acho que essas questões elas acabam minando a nossa criatividade, minando mesmo, elas vão tirando tudo aquilo que a gente pode explorar dentro da nossa criatividade no dia a dia, porque a gente está sempre pensando em performar, a gente está sempre pensando em ser mais produtivo, conseguir mais coisas, conseguir mais seguidores, conseguir aquela arte bombar no TikTok ou coisa assim, mas na verdade a gente devia sonhar mais acordado. Galera, eu real gosto muito de gravar vídeo pra vocês, porque tá osso esse calor aqui, essa mosquitaiada tá acabando comigo. Como eu falei, no dia a dia a gente está muito preocupado com performance, a gente está muito preocupado com produtividade, enquanto a gente devia estar preocupado em criar. E o criar com propósito, criar pensando nas coisas que você quer, no que você quer desenvolver, no que você quer melhorar dentro da sua carreira criativa, você precisa parar. E dentro dessa eu estava percebendo que eu também definitivamente não estava conseguindo ficar entediado. Eu sempre achava alguma peça de entretenimento para assistir, eu sempre achava alguma coisa que eu queria ler, estudar, e quando na verdade eu não estava conseguindo me desenvolver criativamente porque eu não estava criando de fato, porque eu estava enchendo a minha cabeça de coisa, e como eu falei no nosso vídeo de comparação, eu não estava aplicando o contexto dentro dessa realidade. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu não aplico o contexto dentro dessa realidade, eu não consigo entender do porquê que eu não tô conseguindo ficar entediado. E claro, dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive, o tédio é a última coisa que qualquer empresa ou que qualquer meio de entretenimento quer que você fique. Porque se você fica entediado, se você não consome nada, seja um livro, seja uma série, mas principalmente as redes sociais, você definitivamente não tá dando dinheiro para aquelas plataformas. Então elas vão achando formas de te deixar menos entediado possível, sempre achando uma trend nova, sempre achando um Reels novo, sempre te recomendando coisas por meio daqueles algoritmos malditos deles, para que a gente nunca consiga ficar entediado. Mas, se você é artista, você tem que ficar entediado, cara. Você tem que não fazer nada um tempo para que você consiga assimilar tudo aquilo que você está aprendendo, para que você consiga pegar essas referências, pegar esse repertório cultural que você tem adquirido durante a sua vida, para poder ter ideia, para você criar e ficar pensando acordado. Porque se você fica só nessa preocupação de não ficar entediado, eu tenho que achar uma coisa para fazer, eu tenho que conseguir performar, eu tenho que encher o meu calendário de coisa, a minha agenda de 6 da manhã até 11 da noite, eu não posso parar de fazer coisa. Cara, sério, se você fazer isso, você vai explodir o cabeção. Mas tá, João, você falou toda essa bobagem aí que você falou de sonhar acordado, de ficar entediado, mas como que eu faço isso, cara? Se eu tô com o celular o tempo todo na mão, se eu tô com a TV, com o computador ligado, não consigo parar pra ficar entediado. O que eu devo fazer nessas situações? Eu diria que pra gente resolver isso de um jeito rápido, a gente devia pensar em duas coisinhas. E a primeira delas, com certeza, é tirar essa coisa de ter estímulo o tempo todo, principalmente por conta de celular, etc., eu acho que é o problema majoritário.
Pra gente resolver isso, como eu falei, a gente precisa de coisas analógicas na nossa rotina. Para lidar com esse tédio, se você for incluindo coisas analógicas na sua rotina, você não vai ter muito o risco de você estar olhando para uma coisa que vai tirar esse seu tédio o mais rápido possível. No caso, o celular. E eu vou dar aqui o exemplo da leitura. Se você começar a ler, ainda mais o brasileiro, que a gente tem uma dificuldade a mais para ler, a gente nunca é incentivado muito a ler durante nossa infância, nossa adolescência. Conforme a gente vai aprendendo a pegar esse hábito da leitura, eu sinto que ele vai ficando mais simples. Eu coloquei o exemplo da leitura, principalmente porque no começo ela vai ser entediante. Ainda mais se você não tem o hábito de ler. Daí se você começar a ficar entediado, ficar olhando para cima, ficar 10 minutos sem fazer nada, né, entre aspas, no caso, tá lendo o livro, você vai se ajudar um pouco, porque você vai estar nessa transição de estar com super estímulo para não ter estímulo nenhum e ficar super entediado com fazer nada. E a segunda diquinha que eu dou, principalmente para você que é criativo, é se dê 5 minutos. Por que eu tô falando 5 minutos? Porque quando a gente era criança, a gente tinha essa sensação quando a gente tinha que esperar, sei lá, a nossa mãe no médico, e a gente tinha que ficar 5 minutos esperando, parecia que era uma eternidade, parecia que o tempo era longo, parecia que a gente estava ali há 3 horas esperando, mas na verdade passou 5 minutos. E eu acho que com as redes sociais e com tudo, a gente foi perdendo essa capacidade de esperar. Então eu diria pra gente pensar como a gente fosse criança. 5 minutinhos que você não vai fazer nada, só olhar pra cima. E por que esses 5 minutos são bem importantes? Pra você colocar um pouco as suas ideias no lugar. Nesses 5 minutos é provável que aconteça duas coisas. Ou você vai ficar colocando as suas ideias no lugar, ou você vai entrar em caos, em ansiedade de ficar olhando para cima e pensar em todos os problemas da sua vida. E em ambos os casos eu diria que eles são bem bons. Claro, eles não são bons por conta da ansiedade, porque você tá 5 minutos sem fazer nada. Mas eu diria que eles são bons no sentido de... Eles são muito bons porque você não vai estar fazendo uma coisa hiperestimulante. Você vai estar fazendo uma parada que vai te ajudar a pensar e pensar e pensar. E com esses 5 minutos você vai começar a desenvolver uma outra coisa que é parar, respirar e entender melhor tudo aquilo que está acontecendo com você. Quando você está entediado, quando você está olhando para cima, você é obrigado a olhar para dentro de você. E eu sei que isso é um problemão, olhar para dentro de você às vezes é bem desconfortável. Mas essa coisa de olhar para dentro de você, que nem eu falei, é uma habilidade que a gente perdeu junto com o tédio. E o tédio faz com que a gente desenvolva essa habilidade de olhar para dentro de si. Porque se a gente olhar para dentro de si, olhar tudo aquilo que a gente desenvolveu, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente assimilou artisticamente, com certeza a gente vai conseguir criar coisas muito melhores. Mas para isso, o tédio é necessário. Eu juro, sem o tédio a gente não consegue olhar para si e desenvolver essas coisas novas. Então, o que eu recomendo para você, como eu falei durante todo esse vídeo, é a gente ficar entediado. Muitas das melhores e das maiores ideias do mundo, sejam elas criativas ou não, elas surgiram por meio dessa disciplina do tédio. Porque essas pessoas ficavam olhando assim para uma folha de papel, pensando, tá, o que eu vou fazer? Ficavam só olhando para aquilo, pensando na mente, olhando para dentro de si, que elas conseguiram desenvolver coisas. Mas para isso, o tédio foi necessário em algum momento. E pra gente encerrar, eu queria que você criasse esse pequeno hábito de ficar 5 minutinhos todo dia em tédio. Ficar 5 minutos sem fazer nada. Olhando para cima, pensando na morte da bezerra, como diriam os antigos, né? Porque se você fizer isso, aos poucos você vai começar a olhar mais para dentro de si, entender tudo aquilo que você tem de legal e tudo que você tem para agregar criativamente ou independente da sua área, para que você possa, assim, olhar para essa folha em branco, que você está olhando assim no meio dessa folha abstrata aí, e daí você vai conseguir desenvolver ideias mais legais, desenvolver mais coisas, porque sem o tédio, se você só ficar acumulando informação, você não vai conseguir desenvolver nada, não vai conseguir associar essas informações, não vai conseguir conectar os pontos para criar coisas legais. Então, eu agradeço muito você por ter chegado até o fim desse vídeo, a gente se vê na próxima e puta que pariu, morte aos mosquitos. Agora vamos para aquelas formalidades do YouTube, eu agradeço muito você de ter chegado até o final desse vídeo, então por favor curte, compartilha, mas principalmente comenta, que eu quero muito saber o que vocês estão achando, para que cada vez mais eu possa melhorar, para trazer mais temas que vocês querem ouvir aqui dentro do canal, e muito obrigado, até a próxima.